Olá, meus queridos, aqui estamos juntos mais uma vez para estudar a palavra do Eterno e hoje nós vamos falar do brado que o Salvador e Senhor das nossas almas deu quando estava no seu momento de maior agonia. Ele estava pendurado no madeiro, cercado de inimigos que zombavam dele e o provocavam a todo tempo quando ele declarou: Eli, Eli, lama azavtani. Essa é a expressão hebraica. E no português ficou traduzido para meu Deus, por que me desamparaste? Uma expressão que inicialmente parece apenas revelar dor, agonia, sofrimento, mas tem um conhecimento muito especial que nós precisamos nos apoderar para que entendamos a mensagem que Yeshua estava querendo transmitir naquele momento. O Senhor, com aquela palavra, estava desmascarando os seus adversários que zombavam dele. O Senhor, com aquela palavra, estava trazendo também o conhecimento do fato que estava se realizando naquele momento, e o Senhor, com aquela palavra, estava dando esperança para aqueles que criam nele. O Senhor não chegou até ali despreparado para enfrentar aquela situação. Ele sabia que teria que passar por este momento de afastamento do Pai. Ele sabia que a dor e o sofrimento que ele haveria de passar seriam compensados com a glória que se seguiria. Então, por que ele fala assim? Que afinal de contas está embutido, está escondido e que não é trazido à luz se não tivermos conhecimento do que está escrito. Então, nós vamos estudar sobre isso hoje. E observe, nós estamos falando aqui numa sequência de estudos sobre a língua que o Senhor Yeshua usava. Veja que eu não estou falando de aramaico, eu estou falando de hebraico. E mais adiante a gente vai entender por que o clamor de Yeshua, Eli, Eli, lama azavtani, em hebraico, faz tanto sentido, era tão importante. Naquele momento em especial, havia em Jerusalém uma multidão de pessoas celebrando o Pessah, a Páscoa. Os perversos, os líderes religiosos daquele tempo, que estavam a todo tempo buscando uma ocasião contra o Senhor, se associaram a Judas Iscariotes, nome original Yehudá Iscariotes, e conseguiram apanhar o Senhor Yeshua de noite. Fizeram um julgamento de madrugada. Pela manhã, entregaram o Senhor Yeshua para Pilatos e o pressionaram para que ele fosse condenado à morte. E uma morte que pudesse colocá-lo em total descrédito. O tipo de morte escolhido para o Senhor Yeshua não foi obra do acaso. Foi um projeto dos seus adversários para que todas as pessoas que se lembrassem de Yeshua, do Senhor, mesmo que lembrasse das suas obras, das suas maravilhas e de tudo o que ele ensinou, se lembraria também de uma morte vergonhosa, de uma morte expondo-se ao público daquela maneira terrível. Então essa trama, ela tinha o propósito de desacreditar o Senhor Yeshua. E nós vamos ver aqui no livro de Matitiahu, também conhecido como Mateus, no capítulo 27, no versículo 35, fala assim: Então, depois de o pendurarem no madeiro, repartiram suas roupas, tirando sorte sobre elas. Puseram-lhe acima da cabeça sua acusação por escrito: Este é Yeshua, o rei dos judeus. E os que iam passando blasfemavam contra ele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o santuário em 3 dias, o reconstróis, salva a ti mesmo. Se és o filho de Elohim, filho de Deus, desce do madeiro. E os principais sacerdotes, com os escribas e líderes religiosos, também zombavam dele. Ele salvou os outros e não conseguem salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel. Se descer agora do madeiro, creremos nele. Confiou em Elohim, confiou em Deus, que ele o livre agora, se nele tem prazer. Porque disse: Sou o filho de Elohim, sou o filho de Deus. Eram essas as expressões que estavam sendo ditas enquanto o Senhor estava pendurado no madeiro. Qual era o objetivo disso? Era que o povo, ouvindo aquelas palavras, pudesse pensar: realmente, este não pode ser o ungido, este não pode ser o Salvador, ele não consegue nem dar conta de si mesmo, ele não consegue escapar desse madeiro. Eles estavam tentando, com isso, apagar a boa memória que se tinha do nome do Senhor Yeshua. Um trabalho que foi muito bem projetado, mas não foi exitoso. Logo a seguir, nós vamos observar os eventos que vão estar sendo desenhados aqui. No versículo 45, e houve trevas em toda a terra desde a hora sexta até a hora nona, e por volta da hora nona, Yeshua bradou em alta voz: Eli, Eli, lama azavtani. Isto é: meu Deus, por que me desamparaste?
Agora sim nós temos o brado do Senhor sendo proclamado. Diante de todo aquele contexto, diante de todas aquelas zombarias e provocações, é que o Senhor fala: Eli, Eli, lama azavtani. Essas palavras que o Senhor está dizendo estão reafirmando o que os seus adversários estão dizendo, porque os adversários diziam: confiou em Elohim, que ele venha livrá-lo, que ele venha salvá-lo. Alguns diziam: se ele é o filho de Deus, se ele é o filho de Elohim, que desça do madeiro. E de repente o Senhor vai dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Será que Yeshua está concordando com esses líderes religiosos e com aqueles que estavam afrontando a ele? Até os ladrões que foram pendurados de um lado e de outro chegaram a entrar neste clima de zombaria e de descrédito no Senhor. Será que Yeshua estava concordando com isso? Será que no seu momento de agonia ele perdeu um pouco a confiança no Pai e declarou desta maneira, como se fosse uma expressão de um derrotado? Será? Para que a gente possa chegar a esta conclusão, precisamos verificar a Escritura Sagrada. E onde é que está escrito Eli, Eli, lama azavtani? Onde está escrito? Salmo de número 22. No Salmo número 22, nós começamos exatamente com essa expressão. No português, traduzido Deus meu, ou meu Deus, por que me desamparaste? Porque estás longe de dar-me livramento, longe das palavras do meu clamor. Meu Elohim, eu clamo de dia, mas tu não me ouves, também de noite, mas não encontro sossego. Essas são palavras ditas pelo salmista Davi, que também foi rei, foi ungido pelo Senhor, assim como Yeshua é ungido para ser rei e governar sobre toda a criação. Naquele tempo, Davi foi ungido para ser o rei de Israel. E nós vemos na expressão de Davi uma agonia, um sofrimento, mas quando você continua a ler o Salmo, você vai descobrir uma série de questões importantíssimas e vai perceber que esse Salmo é um Salmo profético. É um Salmo que aponta para o que aconteceu com o Senhor Yeshua em detalhes. E eu vou chamar a atenção de vocês aqui para esses detalhes. Nós vamos ler juntos, nós vamos conferir. Vocês lembram que lá naquele texto de Matitiahu que nós lemos, havia menção sobre as vestes do Senhor Yeshua? Vocês lembram que também havia aquela fala dos líderes religiosos acerca do fato de Yeshua ter confiado no Pai, confiado em Elohim? Salve-o agora! São detalhes importantes. Vamos ver o que o Salmo revela além dessas palavras iniciais. No versículo 4, no versículo 5 diz assim: nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. Então você já percebe que, embora o começo do Salmo revela uma agonia, pela qual Davi estava passando também, e que prefiguraria a agonia que o Salvador passou, que o Senhor Yeshua também sofreu, aqui no versículo 4 já revela uma confiança, uma esperança. Versículo 5 diz: clamaram a ti e foram salvos, confiaram em ti e não se decepcionaram. Então, embora a dor, embora haja sofrimento, há também esperança, há também confiança no eterno. E há também, no versículo 12, uma denúncia do que nós podemos ver que aconteceu com o Senhor Yeshua. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bashan me rodeiam. Abrem a boca contra mim como um leão que despedaça e ruge. No versículo 16 e 18, pois cães me rodeiam, um bando de malfeitores me cerca. Perfuraram-me as mãos e os pés. Com quem isso aconteceu? Naquele momento que Yeshua trouxe à luz, trouxe à tona este salmo, ele estava querendo o quê? Ele estava querendo denunciar o que estava acontecendo. Ele estava desmascarando os seus adversários. Ele estava mostrando a todos que aquilo já estava profetizado. Olha o que diz o versículo 18. Repartem entre si as minhas roupas e tiram sortes sobre a minha túnica. Não foi o que aconteceu com ele? Os soldados não repartiram as suas vestes? Então, quando o Senhor fala, Eli, Eli, lama azavtani, o que o Senhor estava querendo dizer? Para aquelas pessoas que conheciam a Escritura, aqueles judeus que estavam em Jerusalém para celebrar a festa, não eram quaisquer judeus, não eram quaisquer pessoas que tinham esse propósito de se mover lá das nações mais longínquas para cumprir o mandamento de estar em Jerusalém para celebrar o Pessa. Custava tempo, custava recurso, custava realmente a essas pessoas todo um planejamento para estarem ali. Será que essas pessoas não sabiam que ele estava falando do Salmo número 22? Quando você ouve uma letra de uma música, você já consegue até lembrar da melodia. Você consegue até dar continuidade a esta música. E os salmos eram hinos, eram louvores.
já poderiam, até pela forma do cântico, lembrar o que vem a seguir na letra, o que esse salmo diz, o que está escrito. E o Senhor estava ali falando sobre isso. Mostrava ali aqueles cães, aqueles touros, os adversários. E olha o que ele fala mais. Salva-me da boca do leão, sim, livra-me dos chifres do boi selvagem. Então anunciarei teu nome aos meus irmãos. Eu te louvarei no meio da assembleia. Então o Senhor está mostrando aqui a sua esperança ainda no Pai. Ele está trazendo aqui neste clamor uma revelação de algo que ainda haveria de acontecer. Anunciarei teu nome aos meus irmãos. Porque o Senhor, através do seu sacrifício, estaria dando a oportunidade de todos nós nos tornarmos filhos de Elohim e, assim, irmãos dele. E veja o que vem a seguir ainda, porque ele vai falar acerca de futuro. No versículo 30 e 31 diz assim: uma semente o servirá. A geração futura ouvirá falar do meu Senhor. Virão e declararão a sua justiça. Ao povo que há de nascer, contarão o que ele fez. Quem é que está fazendo? Quem é que está consumando a obra da redenção? Quem é que está, através do seu sacrifício, trazendo para nós o perdão dos nossos pecados? Quem é que está trazendo esta semente para este povo que será reunido, que será formado, que vai compor a Assembleia dos Santos, a Igreja dos Fiéis, aqueles que vão estar no reino de Elohim? Este brado que o Senhor dá é um brado com uma mensagem poderosa. Quem estava atento à Escritura, quem estava apercebido, podia entender o que o Senhor estava transmitindo. É tanto que no momento em que o Senhor fala, Eli, Eli, lama azavtani, algumas vozes vão surgir para tentar desviar o foco da atenção dos ouvintes. Vão dizer, ele está chamando por Eliarro, que é Elias. Deixe para ver se Eliarro vem salvá-lo. Por que eles estavam preocupados? Por que eles se incomodaram quando o Senhor Yeshua usou essa expressão, referindo-se ao Salmo 22? Porque eles foram expostos. Porque o Senhor estava dizendo para eles, olha, o trabalho de vocês, a trama de vocês, esse projeto para tentar apagar o meu nome, apagar a minha obra, ele não vai se sustentar. Porque uma semente se levantará ainda, um povo ouvirá esta mensagem, saberá o que ele fez. Quem é este ele? É o próprio Senhor Yeshua. O Pai e o Filho realizando esta obra, e esta obra não seria esquecida. Pelo contrário, como está escrito, virão e declararão a sua justiça ao povo que há de nascer, contarão o que ele fez. E pergunto para vocês, qual seria a expressão do Senhor naquele momento? Uma expressão hebraica ou uma expressão aramaica? Se ele queria chamar a atenção para o texto sagrado, se ele queria chamar a atenção para o Salmo de número 22, escrito em língua hebraica, ele faria esta menção em aramaico? Nem estou entrando aqui em questões de crítica textual, nessa parte teológica, porque se for enveredar pela crítica textual, vocês vão observar que as cópias gregas que são usadas para traduzir a Escritura têm um monte de variantes textuais. Algumas, inclusive, atestam que o Senhor usou uma expressão hebraica. Outras atestam o lama sabachthani, que é atribuído ao aramaico. Mas perceba o seguinte, para a gente não ficar aqui nesta guerra qual é a variante correta, nós precisamos simplesmente estudar a Escritura Sagrada e verificar. Tehilá 22 está escrito em quê? Em hebraico ou em aramaico? Em hebraico. E o Senhor queria direcionar a mente daquelas pessoas para o Salmo de número 22. Ali estava escrito que as suas vestes seriam repartidas. Ali estava escrito que a sua mão seria perfurada. Ali estava escrito que os seus zombadores estariam ali ao pé do madeiro, dizendo inclusive, confiou em Iá, ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Perceba aí a expressão praticamente idêntica à que é usada lá pelos líderes religiosos. Então, observem que o Senhor está fazendo uma denúncia, trazendo uma palavra de esperança para os que creem e mostrando que o projeto do Senhor realmente estava se cumprindo, inclusive as profecias escritas ali no Salmo de número 22. E olha o efeito diante de todos aqueles fatos que ali se sucederam. Eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. E no versículo 54, o centurião e os que com ele vigiavam Yeshua, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, ficaram aterrorizados e disseram, é verdade, este
era o filho de Elohim. Até o centurião chegou a esta conclusão. Então, esse primeiro brado que o Senhor deu ali, ele dizendo, Eli, Eli, lama azavtani, foi seguido por um outro brado, que está no versículo 50. E Yeshua, bradando de novo, em alta voz, entregou o Espírito. E Yohanan traz um pouco mais de detalhes sobre esse brado, quando ele fala que, havendo provado o vinagre, Yeshua disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Este segundo brado é mais um fator que atesta que o Senhor Yeshua não estava ali desesperançoso. Ele estava sabendo, consciente da mensagem que ele estava transmitindo. Porque logo depois ele vai dizer, está consumado, e vai entregar o Espírito. Ou seja, eu falei o que precisava falar, fiz o que precisava fazer e concluí a obra que precisava concluir. Agora, cumpre a cada pessoa crer, se beneficiar da obra salvadora de Yeshua e constatar a fidelidade, o amor, o cuidado do Senhor para com o seu povo. Então fica aqui mais esta reflexão. Até acerca deste assunto a gente pode trazer mais contribuições. Eu já tinha me comprometido com vocês de falar mais sobre essa questão da língua sagrada. E hoje aproveitei esse estudo, né, para expandir um pouco mais os aprendizados, os conhecimentos e mostrar que a expressão que o Senhor Yeshua usou, de fato, é uma expressão hebraica, porque ele queria fazer lembrar do Salmo de número 22, para que as pessoas pudessem constatar o que estava acontecendo, quem eram os adversários e o que haveria de acontecer depois. Então, que possamos passar agora adiante esse conteúdo. Você tem esse compromisso. Você deixa o seu like, você compartilha, você também comenta. A nossa missão é fazer chegar ao máximo de pessoas aquela palavra que nos edifica. E até a próxima semana, com a graça do Eterno, que o Senhor vos abençoe.